No último vídeo eu falei sobre mulheres que vivem cansadas e mesmo assim elas não entendem o porquê que elas vivem tão cansadas se elas não fizeram nem tanta coisa assim. Mas nesse vídeo de hoje eu vou trazer algo mais profundo, que é o porquê essas mulheres começam a normalizar o cansaço. E eu trouxe aqui um resuminho para conversar contigo, né? Então, essa mulher, ela chega num ponto que ela está tão cansada da rotina, das demandas, de tudo aquilo que a vida apresenta para ela, que ela começa a achar isso normal, né? Ou seja, ela começa a viver acelerada, né, de forma acelerada, o tempo todo com tudo precisa ser rápido, com muita pressa. Essa mulher ela começa a viver, né, de uma forma exigida, né, o tempo todo. Às vezes é num dia da semana, depois no segundo dia da semana, daqui a pouco é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e essa mulher vive o tempo todo sendo exigida, né? Essa mulher está cansada na segunda, essa mulher está cansada na terça, na quarta, na quinta, e assim ela passa a viver. E ela começa em função, né, de estar sempre sendo exigida, sempre acelerada, ela começa a viver num estado de alerta. E ela começa a justificar, né? A primeira coisa que a gente ouve é como se tudo isso que ela está vivendo fosse algo normal e porque faz parte da vida adulta, né? Então, eu vejo que ao conversar muitas vezes, né, a primeira justificativa que elas trazem para mim, assim, elas me dizem, Cris, mas isso faz parte, tá tudo muito corrido, eu ando muito cansada, né? Mas faz parte, é a vida do adulto, né? É a vida de adulto que chama, então muitas vezes eu acabo ouvindo isso. E a partir do momento que essa mulher, onde é que mora o problema, né? Porque a partir do momento que essa mulher começa a normalizar isso, ao invés dela pensar que tem algo de errado acontecendo, né? Algo nesse funcionamento dessa rotina, dessas demandas, de forma recorrente, ao invés dela parar e se questionar, mas o que está acontecendo? Só um pouquinho, né? Ela começa a ter aquele pensamento, né? Como eu disse, a vida adulta é assim mesmo. Então ela começa a pensar dessa forma. A vida adulta é assim mesmo. Mulher tem que dar conta, né? É assim mesmo, sempre foi assim. Né? A mulher tem que estar sempre correndo. Então ela normaliza, né? Ela coloca como algo extremamente normal. Ela vai justificando. Todo mundo vive cansado. Não é só eu, todo mundo está sempre cansado. Então ela começa a justificar o próprio cansaço, né? Então ela já chega se explicando, né? Que é assim mesmo. Ela se queixa, mas ela, ao mesmo tempo, ela mesma já chega justificando que aquilo ali é normal. E a partir de então, ela começa a ignorar os sinais, né? E esses sinais ela começa a sentir, né, que é o cansaço de forma recorrente, ela começa a se irritar, né? Essa mulher começa a cada vez mais sentir exaustão, porque é algo cumulativo, né? É uma exigência contínua que ela vem vivenciando e essa sobrecarga ela cada vez mais vai sendo alimentada. E isso vai desgastando, né? Então vai levando ela cada vez mais ao desgaste, né? E aquele desgaste muitas vezes invisível, como eu já coloquei até no outro vídeo, né? Que eu falo sobre isso. E ela interpreta então como algo normal.
Isso é normal acontecer. Então, ela normaliza para ela normaliza para todo mundo que aquilo ali que ela está vivendo é normal de acontecer. E ela segue funcionando. Como eu disse, né, começa na segunda-feira, na terça, acontece também, na quarta, acontece também, na quinta, e ela vai indo, justificando, estando exausta, né, se irritando e sobrecarregando, e ela vai, segue funcionando assim. A partir desse momento que ela diz assim, ela começa a justificar, ela começa a dizer muitas vezes para si mesmo, né, ou para quem está perto e está vendo que ela está nesse momento, e ela diz: depois eu descanso. Né? Eu só vou acabar aqui depois eu descanso. Eu só vou fazer isso aqui, acabar de resolver essa tarefa aqui, né? E depois eu descanso. E qualquer tarefa, né? Seja ali na vida pessoal, seja na vida profissional, é sempre depois eu descanso. Só que esse depois ele nunca chega, né? Então, só preciso terminar mais isso. Começa a observar que ela vai, né, se explicando para ela mesma, né? Só preciso terminar mais isso. Depois eu descanso. Agora não dá para parar. Agora eu preciso terminar isso aqui, né? Muitas vezes alguém vem pedindo, né? Muitas vezes enxergando isso e dizendo: calma, dá uma descansada, para um pouquinho, faz uma pausa, né? Faz um intervalinho, e ela entende que ela não pode parar, né? Então ela não é o momento agora. Só que isso vai se repetindo, né? Continuamente. Ela vai minimizando, né? Ela vai tratando aquilo como algo pequeno. Só que ela vai fazendo isso todos os dias. Ela vai empurrando, ela tá chegando no limite, ela tá cansada, mas é só mais um pouquinho. É só hoje. Amanhã eu descanso, depois eu descanso. E ela continua exigindo desse sistema, né? Então ela continua sobrecarregando. E esse sistema vai se adaptando ao excesso, né? Então todos os dias ela vai trazendo isso como algo normal, como uma rotina que eu preciso me adaptar, né? O mundo de hoje é assim mesmo. Então ela vai cansando, ela vai normalizando esse cansaço, ela vai minimizando esse cansaço, né? Ela vai funcionando, né? Ela, mesmo estando exausta, ela continua ali funcionando e ela vai cada vez mais exigindo dela mesma, né? Porque ela vai alimentando isso. E ela vai cada vez mais ficando exausta. E aqui eu vou até pegar um chimarrão porque eu sou gaúcha, né? Então vocês vão me ver aqui com o chimarrãozinho para conversar com vocês. E aqui que é o perigo, né? Porque ela começa a perder a percepção do limite. Como ela vai normalizando, ela começa a entender que, né, colocando para ela mesma que aquilo ali é normal, ela vai perdendo literalmente a noção do limite, né? Que ela tem um limite e ela vai ultrapassando esse limite. Ela vai perdendo, né, perdendo a noção do próprio estado interno que ela está naquele momento ali, né? Então, quando acontece essa normalização, né, desse cansaço, isso muda a relação dela com o descanso, né? Porque ela passa, por mais que ela tente parar, né? Ela passa a sentir culpa, né? Ela não, ela até tenta sentar um pouquinho, mas daqui a pouco ela já se sente inquieta, né?
é desconfortável, ela não, ela tá ali tentando descansar, mas ela se sente inquieta, ela começa a levantar, levanta, senta, porque ela entende que ela não podia estar tentando descansar, né? Ela sente culpa, ela se sente desconfortável, né? E ela começa a ficar inquieta, né? E ela entende que ela não está autorizada, né, permitida de sentar para descansar, porque ela não está produzindo, né? Ela não está realizando as tarefas, né? Seja, como eu disse, né, demanda da vida pessoal, seja gerenciar a casa, seja no ambiente de trabalho. Então, ela não se permite, porque ela entende que ela não está produzindo. E assim ela perde a permissão, né? E que permissão, Cris? A permissão que ela deveria ter de descansar. Ela deveria se permitir internamente descansar, né? Então ela começa a mudar essa relação que ela tem com o descanso. E aí, a sobrecarga, ela acaba se tornando, ela aos poucos, né, à medida que ela vai se tornando frequente, ela passa a virar identidade, porque o excesso ele deixa de parecer um comportamento, né? E ele passa a parecer a personalidade. Então essa mulher ela entende que é normal, eu sou assim, né? Ela já não diz que hoje o dia está, eu tive muita demanda, né? Hoje eu fiz muita coisa, hoje eu me sobrecarreguei. Ela entende que isso é normal e que isso faz parte dela, isso faz parte do DNA dela, da identidade dela, né? Ela é da personalidade, né? E muitas vezes ela fala sem se dar por conta, né? Mas às vezes ela fala orgulhosa, no sentido de que não, eu sou assim e é normal, né? Então é da minha personalidade ser assim, né? Então ela entende, né? Ela pensa que ela precisa estar sempre funcionando, né? Ela não pode se permitir parar, né? Ela não pode descansar porque é perda de tempo, né? Em qualquer lugar que ela vai ou que ela para, e que algo que estava acontecendo ali, ela nota que demora porque ela precisava fazer tal coisa, e aquilo ali, aquela situação gera uma demora no tempo, ela entende que ela não pode aproveitar aquele momento nem para descansar, porque é perda de tempo. E a sensação de que se ela em algum momento resolver de desacelerar, tudo vai se desorganizar, né? Então eu não posso parar, eu tenho que seguir, porque se eu parar, se eu tentar dar uma desacelerada, tudo vira uma bagunça, né? Seja da casa, seja na vida pessoal, né, em relação às demandas que ela tem da vida pessoal, seja no trabalho, seja no gerenciamento das atividades, né, da casa que ela tem, seja nos relacionamentos, né, ela acaba não se permitindo, né? Ela começa a não conseguir. Se ela era uma pessoa que ela tinha as amigas que ela se encontrava, né, para se reunir, ela já não faz também mais isso, porque ela entende que ela não, é perda de tempo. Ela não se permite ter um hobby, né, porque ela entende que aquilo é perda de tempo. E assim ela vai entendendo que aquilo ali é a identidade dela, que ela é assim, né? E ela vai alimentando esse ciclo de normalização da sobrecarga, com a exaustão, né? Ela, como eu disse, interpreta aquilo ali como sendo algo normal. Ela passa a ignorar aqueles sinais, né? E continua funcionando. E enquanto isso, esse sistema não desliga, né? Porque se ela está todo dia
tentando, né, se esforçar mais para dar conta daquilo ali, ela está sempre dizendo para o sistema dela que ela não pode parar, ele não pode desligar, ele não pode desacelerar, ela não consegue se recuperar, né? Ou a recuperação dela é incompleta. E isso gera culpa. Então, isso vai alimentando cada vez mais a sensação de culpa. Ela sente culpa por parar 5 minutinhos que seja, né, para tentar descansar. E isso vai gerando cada vez mais exaustão. Então, é um ciclo que ele vai se alimentando cada vez mais, né? Então, o que que eu quero te dizer? Que talvez o problema não seja quem você é. Talvez não seja que você sempre foi assim, que você é assim, né? Que é a tua personalidade. Talvez seja esse estado contínuo que você vive, né, de exigência e que de tanto se repetir isso na tua vida, tu acabou normalizando, né, e aprendeu assim, né, a gente liga no automático e vai. Como eu disse, é algo que muitas vezes as mulheres subestimam porque acontece, né, paulatinamente. Ninguém se esgota assim da noite para o dia, né? Com as demandas da vida pessoal e profissional. A gente vai se esgotando paulatinamente, à medida que a gente vai alimentando esse sistema, né, de exaustão. Então, talvez você não tenha nascido, né, acelerado. Eu escuto muitas vezes algumas mulheres falarem, né, não, eu sou muito acelerado, né, eu sou muito acelerado. Então, ela está dizendo para ela, eu sou, né, ela é a identidade, né, e às vezes, talvez não seja que ela é acelerada, talvez seja que ela vem, né, estando acelerada. Então, talvez ela tenha aprendido a sobreviver, né, funcionando por tempo demais, né, e isso já está, né, no momento de que a sobrecarga acaba, então, se tornando normal, né? E essa pessoa para de perceber, né? Ela diminui a percepção do limite que já está chegando ou que já está ultrapassando do limite. E se você gostou desse vídeo e não é inscrita ainda, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, coloca aqui como é que você, se você já chegou nesse ponto, se você tem normalizado, né, o cansaço e o que que você tirou de insight aqui do que eu trouxe para você. Assim eu entendo que você está gostando, né? E eu vou trazer mais desses conteúdos para os próximos vídeos. Tchau!